Jesus, nós precisamos de Ti. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o Teu nome. Quantos estão felizes de estar aqui? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quem quer ouvir a palavra do Senhor? Amém. Vamos abrir aqui em Lucas, no capítulo 1. Lucas, no capítulo 1. Aleluia. Versículo 31. Amém? Todos acharam? Aleluia. Lucas 1:31. E eis que em teu ventre conceberás, e dará à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Pode sentar dando glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, aqui está um verso que nós precisamos ter bastante atenção para que a gente possa entender. Nós sabemos que principalmente o Brasil é uma nação que lê muito. Só que muitas vezes não entende o que lê. Isso não é só aqui no Brasil, isso é no mundo inteiro. Hoje nós temos um índice de leitura muito grande. Mas quando você pergunta às pessoas, tá, o que você leu? Você entendeu? Não estou entendendo. Uma certa ocasião, Filipe, ele guiado pelo Espírito Santo de Deus, ele encontra uma carruagem real, né? E dentro dela tinha um etíope, servo da dona Candace, rainha dos etíopes. E ele chega lá e olha para aquele eunuco dentro daquela carruagem e pergunta para ele assim: o que você está lendo? Ele: eu estou lendo um livro aqui que eu comprei lá em Jerusalém. E o que fala esse livro? Está falando sobre o Messias. Era o livro do profeta Isaías. E Filipe pergunta para aquele eunuco: que você entende o que lê? E ele fala: não estou entendendo. E muitos de nós precisamos entender aquilo que nós lemos. Só que olha o que é isso aqui. Eis que em teu ventre conceberás. Isso aqui um anjo estava falando com Maria. Ele fala: olha Maria, você, no teu ventre, você vai conceber um filho e vai colocar o nome de Jesus nele. Maria ouviu aquilo ali. E ela pegou e falou assim: espera aí um pouquinho. Tem certeza que o Senhor está sendo um enviado fiel? Porque olha só, eu não tenho marido, eu não conheço o homem. E isso aqui, se Maria não estava entendendo o que estava acontecendo com ela, imagina eu. Imagina vocês. Porque quando nós chegamos em certos pontos da Bíblia, igual nós estamos vendo aqui, não adianta simplesmente o entendimento. Tem que ser pela fé. É pela fé. É só pela fé. Tem muita coisa que é muito simples, mas tem coisa que é só pela fé. Então nós lemos e precisamos entender. E quando nós entendemos, porque nós vivemos num mundo que hoje não dá crédito para muitas coisas que está escrito aqui na palavra de Deus.
Um mundo cético. Se falar assim, olha, eu estava conversando, eu estava falando com Deus, e um anjo apareceu para mim. Todo mundo fala, você é doido. Mesmo que lê na Bíblia, lá em Hebreus, no capítulo 1, falando lá, que os anjos estão no meio de nós, várias aparições de anjos, até aqui mesmo com Maria. Mas quando chega para a gente, olha, você é doido. Que anjo falando com vocês? Mas nós acreditamos na palavra de Deus, não é simplesmente porque é um livro, mas é porque é pela fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé nós não conseguimos andar. E olha só, em teu ventre considerar. A ciência fala, não tem como isso acontecer. De forma nenhuma. Tem que ter um homem envolvido nisso aqui. Se não tiver um homem envolvido, hoje nós temos isso, que é a fertilização in vitro, né? Inseminação artificial, ele não precisa de mais nada. Mas os elementos masculino e feminino estão lá. E como a gente acredita nisso? Porque nós precisamos entender que como profeta, não adianta eu tentar saber o que é que Deus está falando. O correio, ele pega uma carta e a obrigação dele é entregar, mais nada. Abrir correspondência dos outros é crime. E muitas vezes Deus coloca uma palavra para a gente e fala aqui, Deus, tá, mas por que o Senhor quer essa palavra aqui? Não é da sua conta. Deixa que quem vai receber essa palavra sabe por quê. A sua obrigação é só entregar. É só entregar. Então fala para o seu irmão, porque vocês aqui são profetas e profetizam. Mulher é profetiza. Então olha para o seu irmão e fala assim, irmão, o porquê eu não sei, mas Deus mandou te dizer que hoje você vai engravidar. Peraí, pastor, peraí, calma. Pastor, eu estou falando com um homem. Pastor, eu estou falando com uma criança. Tem como um homem engravidar? Tem como uma criança engravidar? E Maria tinha como engravidar? Tinha. Então repete aí para o seu irmão. Meu irmão, minha irmã, hoje você vai engravidar. Hoje você vai engravidar. Por quê? Sei não. Deus só mandou entregar isso. Hoje é o teu dia. Porque o mesmo Deus que agiu aqui em Maria é o mesmo Deus que vai agir na sua vida hoje. É o mesmo Deus que trabalhou lá. É o mesmo Deus que está aqui hoje. E Maria teve um filho. Nasceu. Viveu entre os homens. 33 anos ele cumpriu tudo que as profecias diziam a respeito dele. E ele morreu. E ele, ao terceiro dia, ele ressuscitou. Está sentado à destra de Deus. Está vivo. Porque eu comecei com ele hoje. E hoje ele está aqui no meio de nós. Ele está aqui no meio de nós. Glória a Deus. Pode acreditar. Vamos aqui em Mateus, no capítulo 2. Mundialmente falando, mesmo que em alguns lugares, principalmente no mundo árabe, onde 100% são muçulmanos, na Palestina, na região de Hebron, 50% são cristãos.
mesmo que no mundo inteiro não seja 100% que comemorem a data do Natal, pelo menos o mundo inteiro sabe sobre essa data. A data que um homem nascido de mulher, o Filho de Deus, se tornou carne e veio habitar entre nós. Por costumes, tradições da religião, pode ser que nem todos comemorem, mas todos sabem que hoje não, amanhã seria dia 24, é o nascimento de Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. E olha só, no Mateus capítulo 2, versículo 10, e vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros lhe ofereceram dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação, olha só, divina revelação, avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Aqui é o nascimento de Jesus. Eu vou explicar isso aqui. Mas como nós estamos falando do nascimento do Cristo, o que tem a ver Papai Noel? O que tem a ver o pinheiro? O que tem a ver aquelas bolinhas que colocam no pinheiro? Eu, na minha época, que não era uma praga, porque aquele trem quebrava e cortava. E aquele trem não fechava, não. Eu já cortei dentro daquele troço lá, aquele trem parece essas lâmpadas aí, de fazer cerol. Né? Eu falo que eu não botei a mão fazendo cerol. O que tem a ver? Porque hoje, o símbolo do Natal é Papai Noel. Não é mais uma manjedoura. Não é mais um menino que nasceu. Hoje você pergunta para as crianças, até mesmo dentro da igreja, o que é o Natal? Ah, é de Papai Noel. Houve um homem chamado Nicolau, na Finlândia, e esse homem, ele era carpinteiro, mexia com madeira. E ele juntava os restos de madeira e fazia bonequinho, carrinho. E quando chegava na data do nascimento de Cristo, ele levava esses brinquedinhos para as crianças da vila e entregava lá e fazia alegria da criançada. Só que um dia esse homem morreu. E quando foi no ano seguinte, cadê Nicolau? Um pai, vendo que o seu filho ficou triste, ele pegou uma carroça, encheu de brinquedos e saiu entregando. E alguns anos depois, toda a Europa já estava repetindo aquele feito em homenagem a Nicolau. Porque ele era um homem que alegrava as crianças. Fazia o Natal das crianças mais feliz. E o diabo, muito astuto, o que ele fez? Não quero ninguém lembrando de manjedoura, não quero ninguém lembrando de menino, de nascimento de Salvador, não quero nada disso. E colocou esse Papai Noel como símbolo universal do Natal. E por anos, todos vêm sendo enganados. Por anos, o diabo vem fazendo a cabeça de todo mundo. E cada dia que passa, a cada tempo que passa, pode ver, menos se lembra de Jesus. Eu sou de uma época que tinha Papai Noel, mas eu sabia o significado do Natal. Porque Natal significa nascimento. E daquele que veio me salvar. Hoje isso já foi tirado.
Os pinheiros, existem muitas histórias, mas aquele pinheiro, com aquelas bolinhas lá, aquilo foi criado pelos bárbaros. Eles partiam para as batalhas e voltavam trazendo a cabeça dos seus adversários. E quando eles chegavam nas suas aldeias, eles penduravam a cabeça no pinheiro, naquelas árvores, e ali eles festejavam a vitória, cultuando a seus deuses. É isso que nós colocamos dentro de casa. É isso que nós ensinamos aos nossos filhos. Primeiro, pedir presente com o Papai Noel, pedir presente com o outro. Depois a gente não quer que os nossos filhos se envolvam ali com espiritismo, feitiçaria, não sabe a maldição que está trazendo. A árvore de Natal não tem nada a ver com Jesus. Não tem nada a ver com o espírito natalino. Aquilo que Deus até então implantou como nascimento, não tem nada a ver. O presépio, todo bagunçado, uma confusão de bicho com Jesus, com um menino, e 3 magos chegando, e aquela confusão. Nada a ver com o Natal. Satanás apoiou isso tudo para que tirasse o foco daquele que nasceu de salvação. Jesus Cristo. E olha só, esses magos, eles viram a estrela. Olha só no versículo 10. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande júbilo. Quando eles viram o sinal, olha, nasceu aquele que é o Rei dos Judeus. Eles se alegraram. E olha, alegraram com muito júbilo, com grande júbilo. A alegria deles não tem nem como ter palavras. Eu acho que a alegria que eles estavam sentindo era a mesma alegria de Maria de ter um filho, de José de ter um filho. E com muita alegria, com muito júbilo. Quem está feliz? Glória a Deus. Quem está muito feliz? Só um? E quem está com alegria, com muito júbilo? Aleluia. Glória. Era isso que eles estavam. Eles estavam alegres e jubilantes. Olha, a estrela saiu. E esses homens estudavam o cosmos. E eles sabiam pelas Escrituras que um dia o Deus dos Hebreus ia mostrar uma estrela. E que no ele mostrar essa estrela ao seu tempo, ele estaria confirmando o nascimento do Rei dos Judeus. E eles esperaram um dia isso aparecer. E um dia isso apareceu. Essa estrela apareceu, imagina. Eles que ficavam analisando aquilo tudo, que cada um na sua profissão sabe do que gosta. Já viu esse pessoal que fica olhando para o céu, os astrônomos, aquela coisa toda? Eles ficam atentos, eles veneram aquele negócio, eles ficam olhando e buscando. Imagina esses homens como estavam. E um dia essa estrela apareceu. E eles ficaram felizes. O Natal, ele não é um Natal de magia. Ele é um Natal que te traz felicidade. E não é qualquer felicidade. É aquela felicidade que vem de Deus. Ela vem do céu. Ela brilha sobre você. Independe de como você está. Independe a forma financeira, ou o estado de saúde, ou o que você... Não sei.
Ela é independente disso. Completamente independente. Te faz feliz. Aleluia. Glória a Deus. Te faz feliz. É a luz de Deus brilhando sobre você. Amém, Jesus. Irmão, você não tem nada, eu sei. Mas fica feliz. Não, eu não sou feliz. Só não, é tudo. O mundo não entende isso. E olha só, versículo 11. E entrando em casa, acharam um menino com Maria e sua mãe. Onde estava José? Só para a gente entender, quando o anjo aparece para Maria e fala assim: Maria, você conceberá, você vai ficar grávida, você vai ter um filho. Quando José fica sabendo, ele quer abandonar Maria, secretamente. Porque naquela época, uma mulher que não casasse, e engravidasse ou tivesse relações, ela seria morta. Para que isso não acontecesse com Maria, José ia deixar ela na surdina: ó, vamos sair aqui, ninguém vai saber e tal. Ele não queria denunciar ela. Só que em sonho, o anjo do Senhor chegou para ele e falou: olha, José, fica tranquilo, fica em paz, porque o que Maria está no ventre é da parte de Deus. Aquilo que Maria está carregando agora, aquele neném, vai ser o Salvador. O Salvador, José, que você está esperando. E José acompanhou Maria. Esse episódio com os magos, passaram-se 2 anos. Na história a gente vê que os magos chegam com Jesus na manjedoura, né? Mas de acordo com a Bíblia, se nós continuarmos lendo aqui, ver o versículo 16, olha só. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos de 2 anos para baixo, segundo o tempo e diligentemente inquirira dos magos. Quer dizer, Jesus aqui tinha 2 anos, mas um pouquinho ele quer abrir a porta para os magos. E onde estava José? Voltando um pouco, onde estava José? Irmãos, imagina a cabeça de José. Não tem lógica. Foi o que eu falei, é pela fé. Como que vai explicar para a nossa mente humana que a minha mulher está esperando um filho que é fruto do Espírito Santo? Os homens aqui, vocês acreditam nisso? Acreditam porque está na Bíblia. Mas se fosse com a sua esposa? Se fosse com a sua futura esposa? Você acreditaria? Alguém acreditaria? Hoje tem DNA. E antigamente? Vamos falar a verdade. Aonde estava José aqui? Que a Bíblia nos fala pouco dele. José ainda carregava aquilo. Mediante a historiadores, não está na Bíblia, mas se encaixa porque José assumiu. Até um certo tempo, José estava com aquilo na cabeça. Esse menino é de Deus mesmo? Será que esse aqui é o Messias mesmo? Não sei. E era uma noite fria. José foi buscar gravetos para fazer a fogueira, para estar esquentando a casa. E ele pega aqueles gravetos
E andando ali, ele fala: Deus, está errado esse negócio, eu não sei. Eu não sei se aquela visão foi, se um sonho foi o Senhor mesmo que falou, mas eu preciso de uma prova que aquele que está lá é o Messias. E ele larga aquele graveto e fala: eu vou procurar fogo. Eu não quero graveto mais, eu quero fogo. E ele sai andando pela estradazinha, e tinha um campo onde estavam pastores cuidando das suas ovelhas. E ele viu um fogo no meio daquele pasto. Só que quando ele chega no meio daquele pasto, as ovelhas, não sei se você sabe, mas as ovelhas, elas deitam uma próxima das outras e vão enfiando cabeça no meio de terra, uma enfiando no meio da outra, com a confusão, em volta do fogo, todas se aquecendo. E quando José chega, ele chega assim e fala: o fogo está lá, mas aqui estão as ovelhas, estão os pastores, tem os cães auxiliares que ajudam a conduzir as ovelhas. E a gente sabe que os cães, eles não precisam de estar de olhos abertos para ele vigiar. Ele usa a audição, só de fazer um barulho ele já está alerta. E o faro, se existe algum cheiro diferente do que é o comum, ele já dá o alerta. E José vem chegando no meio daquelas ovelhas, vem chegando próximo, e os cães não se mexem. Eles estavam dormindo e continuaram dormindo. E José chega e ele quer o fogo, mas estão ali as ovelhas em volta. E ele tenta com o pé encaixar algum lugar para tentar enfiar no meio das ovelhas para ele conseguir chegar naquele fogo. E ele não consegue. E na hora que ele coloca o pé, ele põe em cima de uma ovelha. E a ovelha, ela conhece o pastor. A ovelha, ela sabe quem é o seu pastor. E se chega um estranho, ela corre. Jesus falou: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Elas me conhecem. E José tentando colocar o pé ali, e ele não conseguiram, tentando, e as ovelhas não se moviam. E ele começou a pisar nas ovelhas e foi andando em cima das ovelhas ali, ele queria chegar no fogo. Ele passa por todas aquelas ovelhas, chega no meio da fogueira, ele agacha, vai na brasa e pega a brasa com a mão. E a brasa não queima. E ele começa a sair, porque agora ele quer levar aquela brasa de volta para casa. E ele segurando a brasa com a mão. E ele vem passando de novo por cima das ovelhas. E as ovelhas não se movem. Quando ele chega lá no final, os pastores acordam. E os pastores usam um cajado. E aquele cajado é uma arma. Não é simplesmente só para cuidar de ovelha, não. Aquilo é para lutar contra predador, aquilo é para lutar contra ladrão. É arma mesmo. Tem lugar aqui na Bíblia que cajado vale mais do que lança. O exército lutou com cajado, derrotou outros exércitos. E os pastores viram José com aquele negócio na mão, e eles foram para cima de José para bater nele, e os cajados quebram. E os pastores ali assustados, porque cajado, gente, é de madeira de lei. Quem é vara de marmelo? Alguém já ouviu falar de vara de marmelo? Porque trem pega, mas não quebra. Cajado envergado. E quebrou os cajados dos pastores quando eles foram bater em José. E eles começam a falar assim: mas gente, que noite esquisita é essa? Nós não estamos entendendo. Cachorro que não late, ovelha que não foge, brasa que não queima, cajado que quebra, o que é isso? E José fala: hoje nasceu o Messias. Hoje sim nasceu, eu tenho a prova de que Jesus nasceu. O Salvador veio para nós. E os magos foram para o palácio. Os magos indo para o palácio, porque nasceu o rei dos judeus, e rei se encontra onde? No palácio. Herodes, que era o rei, só tinha 5 anos que reinava. Antes dele reinava o seu pai, Herodes o Grande, reinava sobre Cesareia, dividiu em 3 reinos: reino norte, reino sul, reino central, dividiu para os filhos.
E agora quem reinava era Herodes. E Herodes escuta falar, ó, tem um pessoal aí, e eles trouxeram presentes para o rei. E Herodes tratou logo de receber. Só que os magos falaram, olha, é para o homem que nasceu o rei. O reino de Deus nasceu, de acordo com a estrela. Está escrito. E Herodes, em toda a sua astúcia, então vai, procura esse reino de Deus que nasceu. E quando vocês se encontrarem, voltem aqui e me falem para mim ir lá e adorar também. E os magos continuam procurando. Eles continuam caminhando e chegam até Jesus. Maria e Jesus estavam na casa. E olha o que eles fizeram. No versículo 11 ainda. E prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, ofereceram ouro, incenso e mirra. Ouro, o metal mais valioso que existe na face da terra. Incenso tem um aroma inaudito, não tem nem como explicar. Mirra, uma erva amarga de grande valor, era usado para tampar feridas e cicatrizes. Quando ia usando, ia sarando mais rápido. 3 presentes valiosos que Jesus recebeu desses magos. E olha só, e sendo por divina revelação, versículo 12, avisados em sonho, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Esses magos, eles receberam uma revelação de Deus. Olha, não vai para Herodes, vai para sua casa, vai por esse caminho aqui, não segue esse caminho de volta para o palácio. Deus não explicou nada para eles. E nem precisavam de explicação. Sabe por quê? Por que eles voltaram por outro caminho? Sabe? Porque aqueles que encontram Jesus nunca andam pelo mesmo lugar que eles andaram. Eles nunca voltam para o caminho em que eles vieram. Aquele encontro com Jesus tira você do seu caminho e coloca agora no caminho de Deus. Isso que os magos fizeram. Andaram por outro caminho. O Natal, ele faz isso. Faz com que você reconheça que o rei nasceu. E quem tem um encontro verdadeiramente com o rei, não anda nos mesmos caminhos. Agora é outro. O caminho é outro. Sinto dizer, se você anda no mesmo caminho depois de ter encontrado o rei, você precisa realmente de ter um novo encontro com ele. Se você continua tendo as mesmas atitudes antes de encontrar com Jesus, significa que você não teve um encontro real com ele. E Jesus hoje, ele está aqui. O Natal, ele não é no dia 24 para 25 de dezembro. Isso é só uma data estipulada. O Natal é todos os dias para nós. Celebrar Cristo é todos os dias para nós. Glória a Deus, aleluia.
Eu costumo dizer que eu sou novo convertido. Eu me converti hoje de manhã. E amanhã eu vou me converter de novo. E depois de amanhã eu vou me converter de novo. Eu todos os dias eu tenho que fazer isso que os magos fizeram. Prostrar e adorar e entregar o meu melhor para o meu rei. Todos os dias. Satanás ele colocou um dia para você celebrar, e mesmo assim não é mais o rei. Já mudou toda a tradição. Só que hoje o diabo está caindo. Porque ele pode enganar quem ele quiser, mas essa igreja ele não engana. Aleluia. Essa igreja vai adorar simplesmente e unicamente ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia, Deus. O dia de Cristo é todos os dias. E hoje eu pedi para Deus, enquanto Ele estava me dando essa palavra, para Ele trazer somente pessoas que Ele quisesse que engravidasse. Eu falei, Senhor, eu quero somente pessoas que o Senhor vai fazer uma obra nelas. Somente essas pessoas. Como eu disse, eu não sei porquê. E também nem quero saber. Porque é o que Deus mandou fazer. Foi o que eu falei, o correio não só entrega. Não é ele que dê, não. Quem dê é você. Eu pedi para fazer uns envelopes. Tamara, entrega esses envelopes para mim. Nesses envelopes dentro tem um papel. E você vai escrever nesse papel quais são os seus desejos. É o seu ministério. Você quer ter uma voz de anjo? Você está aqui cantando, servindo. Você quer ser pregador? Está aqui, ó, amanhã, pregando. Você quer que seu ministério exploda, todo mundo saiba, através de você, sobre esse rei? Você quer a sua casa, seu carro? Por que eu falei primeiro sobre o ministério? Porque a palavra do Senhor fala, deleita-te no Senhor, e eu vou satisfazer todos os seus desejos. Primeiro você busca o reino de Deus, a sua justiça, e as outras coisas Ele vai acrescentar. Glória a Deus. As outras coisas Ele acrescenta. Mas o que você quer? Escreve dentro desse papel que está aí e coloca dentro do envelope. Porque eu pedi para Deus para trazer pessoas certas aqui. Meu Deus, eu quero pessoas lá dentro da igreja hoje, só para o Senhor abençoar. Porque da mesma forma que foi com José, que entendeu a nova aliança, José precisou de uma prova. E ele teve essa prova. E quantas vezes Deus tem provado para você que Ele é seu Deus? Quantas vezes você tem andado aí em alto mar, as ondas açoitando, e Ele tem mostrado, eu sou o teu Deus. Te jogando na fornalha e Ele te mostrando, eu sou o teu Deus. Te perseguindo e eles falando, e Deus falando, olha, eu sou o teu Deus. E nesse dia, Deus vai trabalhar com você. Enquanto vocês escrevem, vou pedir para o Geração para estar ministrando aqui um louvor. Aleluia.
Lembre-se que Deus é o Deus do impossível. Aleluia. Foi o que eu disse. Tinha como Maria engravidar? Isso era impossível. Era só feito de Deus. Era feito de Deus. Enquanto vocês estão escrevendo, geração vai ministrar. Aleluia. Aleluia.